Bom, pessoal, nós vamos ver hoje as glândulas salivares. Essas glândulas, elas fazem parte do sistema digestório. Então, são glândulas anexas ao sistema digestório. Nós temos as glândulas salivares, temos o fígado e o pâncreas. Então, essas glândulas salivares, elas agem na primeira fase da digestão dos alimentos. Logo, o alimento é colocado na boca, é feita a sua ingestão. Então, na boca já vai haver a saliva em contato com esse alimento e as suas enzimas, através da pitialina, amilase, amaltase, vai fazer então a primeira fase da digestão dos alimentos, já na cavidade bucal, através dessas glândulas salivares. E as glândulas salivares, elas se dividem em dois grupos. Nós temos aqui o grupo das glândulas salivares menores, que são as glândulas labiais, palatinas, bucais e linguais. Essas glândulas, elas levam o nome de acordo com a região onde elas estão localizadas. Por exemplo, as glândulas labiais, como o próprio nome está dizendo, nos lábios. As palatinas, no palato. As bucais, na região das bochechas. E as linguais, na ponta da língua ou no ápice da língua. As glândulas salivares menores, elas se caracterizam por apresentar uma forma esférica, pequena, e elas são agrupadas em dezenas de pequenas esferas nas regiões labiais, palatinas, bucais e linguais. Então elas não têm assim uma forma definida. Apenas são dezenas de glândulas disseminadas nas regiões, dependendo se é labial, se é região palatina, se é região bucal ou lingual. Já as glândulas salivares maiores são verdadeiros órgãos pares. Então, as glândulas salivares maiores são verdadeiros órgãos pares. Então, nós temos aqui as parótidas, que são as principais glândulas maiores, porque as parótidas são sedes de patologias, então ela tem uma grande importância cirúrgica. Depois nós temos aqui as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. A parótida é a maior das glândulas maiores. Então são duas, uma de cada lado. Depois nós temos aqui as submandibulares, que ficam ali na face medial do corpo da mandíbula, abaixo da linha milioide. Então essas glândulas já têm um tamanho menor. E das três glândulas maiores, a menor é a glândula sublingual. Vocês vão ver durante a aula teórica que as parótidas são glândulas difíceis ou praticamente impossíveis da sua enucleação, ou seja, da sua remoção total, devido a uma fáscia chamada fáscia parotídea, que prende a parótida lá na porção mais interna da face. Já as glândulas submandibulares são de fácil enucleação, assim como as glândulas sublinguais. Nós vamos depois comentar a respeito das suas funções com mais detalhes, mas adiantando um pouco, nós temos aqui que as glândulas salivares, de um modo geral,
elas têm uma função física, química, de autóclise, diagnósticos e de defesa do organismo. Qual seria a função física das glândulas salivares? A função física é que ela umedece os alimentos. A gente não consegue ingerir um alimento se ele estiver seco. Então ele vai ficar umedecido dentro da cavidade bucal para que a gente possa depois então deglutir o alimento. Essa seria então a função física da saliva. A função química está relacionada com a digestão dos alimentos através das suas enzimas que eu citei, que é a pitialina, a maltase, a amilase. E a autóclise, auto de si própria, clise, destruição. Então, as glândulas salivares, elas produzem uma limpeza na cavidade bucal. Então, quando a gente come algum alimento, um lanche, por exemplo, nós não vamos, dependendo da situação, da localização, às vezes a pessoa está lá na rua, né? Então, a própria saliva, ela tem a função de fazer uma limpeza na cavidade bucal. Então, isso se denomina autóclise. Diagnósticos, nós vamos falar com mais detalhes. Então, através da saliva, a gente vai analisar vários tipos de doenças, inclusive a AIDS. E também ela serve como meio de defesa do organismo. Nós vamos depois, então, elucidar melhor na teoria. Então, tá aí. Então, nós temos aqui as glândulas salivares. Aqui elas apresentam dois tipos de saliva: uma saliva serosa, que é uma saliva fluida, que serve para fazer a limpeza, e uma saliva denominada mucosa, que é uma saliva viscosa, que dá liga aos alimentos. Então depois a gente vai ver na teoria tudo isso aí. Anatômicas úmidas. Primeiro, eu vou mostrar aqui as glândulas menores. Eu vou mostrar aqui as glândulas labiais, porque essas glândulas labiais, elas têm a mesma aparência das palatinas, das bucais, certo? Então vejo aqui é a região do lábio superior, lábio inferior. E vocês estão vendo aqui, olha, essas pequenas esferazinhas disseminadas nessa região. Então essas pequenas esferas são as glândulas menores labiais, porque estão na região do lábio. Na região da bochecha, bucais. Na região do palato, glândulas palatinas, e na ponta da língua, aqui no seu ápice, nós temos as glândulas linguais, que já não são iguais a esta aqui, são 2 ou 3 pequenas glândulazinhas. Já as glândulas maiores, nós temos aqui bastante diferença entre cada uma delas. A principal glândula maior é esta glândula aqui, que é a glândula parótida. Então a parótida, ela é uma glândula importante porque ela é sede de várias patologias, tumores, e dentro dela passam elementos anatômicos importantes, como nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos uma veia, que é a veia retromandibular, passa também no seu interior o nervo facial,
e a artéria carótida externa. A parótida, ela está localizada num espaço chamado espaço retromandibular, ou seja, está entre o bordo posterior do ramo da mandíbula e o músculo esternocleidomastoide. Então, esta peça aqui, vocês estão vendo, esse músculo, que é o músculo esternocleidomastoide, e a parótida estaria nesta região aqui. Então, ela foi removida. Então, está nesse espaço entre o bordo posterior do ramo da mandíbula e aqui, limitando anteriormente, e aqui, posteriormente, o músculo esternocleidomastoide. A glândula parótida, ela, se a gente observar bem, vocês estão vendo aqui, que existe uma espécie de uma membrana, uma fáscia, que envolve esta glândula aqui. Então, no pescoço, nós temos uma fáscia, denominada fáscia cervical. E esta fáscia, ela sobe e chega aqui na glândula parótida, ela envolve essa glândula, ela passa a se denominar fáscia parotídea. Por isso, a parótida, ela é uma glândula de impossível enucleação. Não dá para a gente fazer a remoção todinha da parótida, todinha, que seria chamada de ablasão, que é a remoção de um órgão por inteiro. Então, essa fáscia, o que ela faz? Ela penetra na intimidade da glândula, vai até lá no fundo e prende a glândula aos músculos vizinhos, impedindo que o cirurgião remova essa glândula aqui, tá bom? Vejam que ela tem aqui um canal. Esse canal aqui é chamado de ducto parotídeo. Esse ducto, ele sai aqui do terço, entre o terço superior e o terço médio, ele caminha para adiante, ele passa por sobre o músculo masseter, depois ele se curva nesse tecido adiposo aqui, que é o tecido adiposo geniano, perfurando o músculo bucal. Ele perfura o músculo bucal e esse ducto sai na altura lá do primeiro molar superior com uma papilazinha denominada papila parotidiana. Aí a saliva produzida aqui na glândula parótida, ela vai sair por essa papila dentro da cavidade bucal. Vocês estão vendo aqui uma glândulazinha pequena, semelhante à parótida. Ela é chamada de parótida acessória. A parótida, ela tem seus limites. Então ela tem um limite lateral para fora, que é a pele e o tecido celular subcutâneo. Ela tem um limite interno, que é junto com a musculatura da parótida, que envolve a parótida internamente. O limite superior da parótida é esse orifício aqui, que é o poro acústico externo. O limite inferior é o processo estiloide do temporal, aquela ponta que se destaca da porção mastoide do temporal. Anteriormente, ela é limitada pelo bordo posterior do músculo masseter e posteriormente ela é limitada pelo músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui. Então nós temos o limite superior, poro acústico externo, limite inferior, processo estiloide, limite anterior, bordo posterior do músculo masseter, limite posterior, o músculo esternocleidomastoideo. O limite interno
não tem lá muita importância. Nós poderemos ver a parótida aqui numa peça, aqui na glicerina, para a gente poder verificar os elementos anatômicos importantes que passam na sua intimidade. Então vocês estão vendo ali em vermelho a artéria carótida externa. Ela passa dentro da parótida. Em azul, uma veia que fica atrás do ramo da mandíbula, que é a veia retromandibular. Além desses dois vasos, nós temos aqui esse nervo, que é o nervo facial. O nervo facial, ele sai aqui desta região. Aqui tem um processo mastoide do temporal. Aqui estaria por dentro o processo estiloide. Então tem um orifício chamado forame estilomastoideo. Então olha aqui. Vocês têm aqui a porção mastoide, processo mastoide. Aqui o processo estiloide, o temporal. E entre o processo mastoide e o processo estiloide, eu tenho um foramezinho ali, chamado forame estilomastoide. Por esse forame sai o nervo facial. E o nervo facial, que dá motricidade aos músculos da expressão facial, logo que ele sai do crânio, ele penetra na parótida. E dentro da parótida, ele sofre um enovelado chamado plexo intraparotídeo. Vocês imaginam, dentro da parótida nós temos o nervo facial, temos a artéria carótida externa e também a veia retromandibular. Quando a parótida apresenta um tumor ou alguns tumores que têm que ser removidos, o cirurgião ele tem que ter um conhecimento anatômico muito profundo desta glândula. Então ele tem que fazer essa dissecção, essa remoção desses tumores, tomando cuidado para não seccionar a artéria carótida externa e nem a veia retromandibular. E se ele seccionar um ramo do nervo facial, o indivíduo vai ter uma paralisia facial. Então vejam a importância cirúrgica que tem a glândula parótida. A parótida, ela é sede de uma patologia muito comum, que é a chamada cachumba. Então a cachumba, que na realidade ela é chamada de parotidite epidêmica, que é o nome científico. Então cachumba é o nome, né, que a gente dá assim à população, mas é chamada como parotidite epidêmica, que é a inflamação da parótida, ok? Então a parótida, ela é uma glândula muito importante, e das glândulas maiores, ela é a principal glândula. Vamos ver agora aqui uma outra glândula salivar, também importante, que é a glândula submandibular. Submandibular por quê? Porque ela se localiza na região inferior aqui do corpo da mandíbula. Então aqui no corpo da mandíbula eu tenho aqui, olha, uma linha que é a linha milioide, onde tem origem o músculo milioide. E essa linha divide a mandíbula numa metade antero-superior e póstero-inferior. Na metade póstero-inferior, vocês vão notar aqui que tem uma depressão, que é chamada de fossa submandibular. Então, essa fossa submandibular é onde
se aloja a glândula submandibular. E mais para frente nós vamos ver uma outra glândula, que é a glândula sublingual, que é a terceira glândula maior, que se aloja aqui nessa fossa, que é a fossa sublingual. Então está aqui, fossa sublingual. A glândula submandibular, vocês estão vendo aqui um prolongamento da glândula. Ela está aqui localizada na face medial do corpo da mandíbula. E esta região, essa porção grande aqui da glândula, ela é uma porção da glândula que se destaca inferiormente. Então nós temos aqui a glândula submandibular. Eu disse para vocês que a parótida, ela tem uma fáscia, que é a fáscia parotídea, que impede que a gente remova a parótida, né? Ela fica fixada. Isso já não ocorre com a glândula submandibular. Veja que essa glândula, ela tem uma mobilidade muito grande, o que não acontece aqui, olha, com a parótida. Então a parótida, ela é firme, está mais fixada. Já esta glândula submandibular, ela já é uma glândula mais móvel. Aproveitando aqui essa peça, vejo que a parótida foi feita aqui uma incisão no sentido vertical, justamente para mostrar a artéria carótida externa. Olha aqui a veia retromandibular. Veja que a carótida é um vaso mais elástico, que é uma característica da artéria. Já a veia, ela é um vaso menos elástico. Então ela se murcha com facilidade. Isso aqui é um nervo facial. Olha aqui, ó. Olha o plexo aqui do nervo facial. Aí depois ele se espraia na face, dando seus ramos. Nós vamos ter um estudo depois especial sobre esse nervo. A glândula submandibular, ela também tem um canal. Olha aqui. Este canal aqui, ó, é o canal da glândula submandibular. Assim como a parótida tem o ducto parotídeo, a glândula submandibular tem o ducto submandibular. E aproveitando aqui essa figura, nós temos aqui, ó, o canal está aqui, foi seccionado. Nós vamos ver agora aqui, olha, vocês têm aqui o ducto submandibular e aqui o nervo lingual, que passa próximo a essa glândula, que é a glândula sublingual. A glândula sublingual, ela é a menor das três glândulas maiores. Então ela se localiza aqui na fossa sublingual. E essa glândula, ela apresenta um canal que não dá para a gente ver, que é o canal principal sublingual. Ele fica no interior da glândula. Agora, é interessante que se diga que ela apresenta aqui na parte superior de 12 a 15 canalículos vão desaguar a saliva no interior da cavidade bucal. Então, ela tem 12 canalículos, pequenos canais. Então, ela tem íntimo contato aqui com o nervo lingual e com o canal aqui da glândula submandibular. Com isso, nós encerramos essa parte de glândulas.